Olá, que a graça e a paz de Cristo envolva seu coração, sua vida, sua mente. E eu espero que quando esse vídeo chegar a você, que encontre em você um coração aberto, disponível, que está acolhendo e recebendo da palavra, que é a semente que vai germinar nos nossos corações e produzir fruto. Eu te convido a um momento de oração para iniciarmos a nossa celebração. Pai, nós te louvamos, te damos graças por esse tempo, te bendizemos, porque, como diz o salmista, são muitos os benefícios do Senhor para conosco. É o Senhor que perdoa os nossos pecados, é o Senhor que sara as nossas enfermidades, é o Senhor que levanta pessoas para estar conosco nos tempos difíceis, pessoas para interceder por nós. É o Senhor que levanta amigos que se tornam verdadeiros irmãos na hora da tribulação. E nós te bendizemos, ó Pai, porque isso faz parte de quem Tu és, um Deus que é família, um Deus que é comunidade, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que nos desafia a vivermos assim também. Que nesse tempo a Tua mão esteja sobre nós, nos ministrando, nos abençoando, e que o nosso coração, como expressão de alegria, de saber que são muitos os Teus benefícios para conosco, que o nosso coração expresse toda a gratidão, todo o louvor, toda a honra, toda a glória ao Teu nome, Pai. Nós oramos, te agradecemos no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Eu te convido então a louvar o Senhor nesse tempo. Permanecem em mim.
Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus que nos faz promessas e que no cumprimento dessas promessas nós percebemos o quão fiel Ele é. E um Deus fiel assim não nos convida a outra coisa que não a fidelidade também. E esse é um tempo difícil, mas é um tempo em que Deus também te convida à fidelidade, no como usar os recursos que são colocados na sua mão, tendo em vista um Deus que a Ele pertence a terra e toda a sua plenitude, um Deus que é o dono de todas as coisas, a quem nós chamamos de Senhor, e é a Ele que somos desafiados a perguntar o que fazer dos recursos que esse Senhor coloca nas nossas mãos. Ou temos a opção de não perguntar a Ele o que fazer com os recursos que Ele colocou nas nossas mãos e agirmos não mais como mordomos, mas como donos do recurso que no fundo não é propriedade nossa, porque nem a vida que usufruímos é também propriedade nossa, mas Ele é o dono e é o doador da vida. E o desafio nessa hora é eu e você sermos bons mordomos, perguntando para aquele que é o dono de todas as coisas, como é que a nossa vida pode servi-lo, como é que os nossos recursos podem servi-lo, a fim de que o nome dele seja não profanado, mas em cumprimento da oração do Pai Nosso, seja santificado no nosso meio. Que assim seja, através da sua vida, através da minha vida, hoje e sempre. Amém. Eu quero te convidar então para abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 1. Hoje nós iniciaremos uma série cujo o tema é promessas, nos baseando no livro de Josué. Então eu deixo o desafio para você desde já a ler o livro de Josué, porque aqui iremos comentar brevemente o capítulo 1 para fazer a nossa reflexão de hoje. Mas na sua casa você tem a oportunidade de ler todo o livro de Josué. E se quiser, olhando para o livro de Josué na perspectiva do tema promessas, de como o livro de Josué é a experiência do povo usufruindo de uma promessa que Deus fez ao povo, de como nessa caminhada o povo responde ou lida com a promessa que Deus deu, como o povo toma posse dessa promessa, enfim, uma série de histórias que nós encontramos no livro de Josué, que são interessantíssimas. Eu estava me lembrando que por volta dos 12 anos de idade, em casa nós tínhamos uma chamada caixa de promessas, uma caixinha pequena, onde haviam vários versículos bíblicos contendo promessas. E num tempo difícil que vivíamos em família, alguém da minha família tirou um dos versos que ali estavam na caixinha. Todos os dias alguém tirava algum verso, e eu me lembro de alguém me dizer, eu tirei um verso da Escritura e que me encheu de esperança, e eu acredito que as coisas vão mudar. E eu estava pensando hoje como esse Deus sobre o qual a Bíblia fala é um Deus que nos faz promessas, e como essas promessas que Deus nos faz são para nós uma esperança, são para nós, em alguns momentos, foi para mim naquele tempo um verdadeiro alimento. Eu me encontrava sem esperança, me encontrava num beco sem saída, me encontrava angustiado, e aquela palavra, aquela promessa que veio ao coração e que foi lembrada a um dos meus familiares, depois compartilhada comigo, me encheu de força para prosseguir.
É interessante como Deus é um Deus de promessas. Por que é importante nós falarmos sobre promessas nos dias de hoje? Porque é importante nós lembrarmos o tema, o assunto promessas, e portanto, por que o livro de Josué é importante para nós? Alguns vão dizer que Josué é um livro que foi escrito, por exemplo, há quase 2.600 anos atrás. Por que um livro assim é importante para nós, né, que vivemos nos dias de hoje? Bom, pelo menos 3 coisas, 3 fenômenos me fazem pensar na importância do tema promessas. Há décadas atrás, começou-se a usar entre os jovens a expressão ficar. Essa expressão designava a experiência de um jovem que se envolvia com uma jovem, mas sem nenhum comprometimento. O único compromisso, se assim a gente pode dizer, era de curtir. Estava aí surgindo algo, então, que ia fragilizar o compromisso nas relações de um homem para com uma mulher. Porque agora a ideia era só de curtir, não havia um compromisso, não havia comprometimento mais. A ideia é de que fosse eterno enquanto durasse. Um outro fenômeno que não é de agora, mas que tem crescido nos últimos anos, tem a ver com as nossas contas, com aquilo que você ouve por aí, um termo diferente, inadimplência, com a nossa incapacidade de honrar os nossos compromissos financeiros. Ainda que nós não verbalizemos um compromisso, não prometamos ao outro verbalmente, mas isso é feito em alguns casos formalmente. Alguns compromissos são documentados e de repente nós esbarramos e tomamos conhecimento de muita gente com sérias dificuldades de honrar os seus compromissos. Alguns levando a sério tudo isso, o não poder honrar os seus compromissos. Outros simplesmente vivendo no espírito desse tempo. Eu vou comprar o que hoje eu tenho desejo de comprar e depois eu vejo como é que eu vou pagar e se é que eu vou pagar. Um pouco do espírito desse tempo, espírito mais consumista, de consumir e depois se preocupar se vai pagar e como vai pagar. Um terceiro fenômeno que cresceu muito, mas que mais de 10 anos atrás, ao conhecer uma pessoa e ela relatar a experiência dela, isso me incomodou bastante, quando ela disse para mim que já estava participando da 4ª ou 5ª igreja evangélica. Ou seja, era alguém que transitava, que começou a fazer parte de uma família de fé num lugar X e que foi caminhando para um Y e foi caminhando para um outro e para um outro. Enfim, essa ideia de transitar me faz pensar na figura de Caim, que quando foi amaldiçoado por Deus, diz que ele andaria errante. Andaria fugindo da presença de Deus e errante, sem ter um lugar fixo, andando, pulando daqui para ali, sem vínculos, sem enraizamento, sem comprometimento com um povo, com uma terra, com um chão, com um lugar, mas andando daqui para ali, sem ter parada certa, como um andante que não para nunca. Esses 3 fenômenos e muito mais outros podem nos fazer pensar que nos dias que nós vivemos, diferente do Deus que a Bíblia fala, as pessoas têm perdido a capacidade de fazer promessas. O que isso significa? De se comprometer umas com as outras.
você e eu, que se porventura é o seu caso, se você foi recebido como membro um dia, se você se casou na igreja, você deve se lembrar dos votos que você assumiu, dos compromissos que você assumiu no seu casamento ou na sua recepção como membro. Mas é interessante como a cultura que nós vivemos tem, de algum modo, colaborado e encontrado em nós cumplicidade para que os compromissos ou a prática do comprometer-se se enfraqueça cada dia mais. Expressões do tipo, se der, quem sabe, vou ver, são expressões cada vez mais comuns no nosso tempo e que denotam o enfraquecimento do compromisso entre as pessoas. O texto que está em Josué, capítulo 1, se você tem a Bíblia, pegue e acompanhe, fala de Deus se achegando para Josué e dizendo: Moisés morreu, Josué, agora você vai fazer esse povo passar o Jordão e você vai ajudar esse povo a possuir a terra que eu prometi, a Abraão, e que depois de tanto tempo agora vocês vão tomar posse. Deus fala da importância da lei nesse processo de tomar posse da terra, que é importante meditar, que é importante praticar, que é importante falar da lei de dia e de noite. E Josué, mais do que depressa, sai dali, reúne as pessoas, e diz que dentro de 3 dias o povo vai passar o Jordão para possuir a terra. Josué também vai a 2,5 tribos de Israel. Por que 2,5 tribos? Porque a tribo de Manassés havia se dividido. 2,5 tribos, os rubenitas e os gaditas, mas meia tribo de Manassés decidiu ocupar um espaço aquém do Jordão. Moisés havia permitido isso. E Josué vai conversar com eles, pedir ajuda a eles para que todo o povo tome posse da terra. E aí então, essas 2,5 tribos, mesmo já tendo o seu espaço, se comprometem com Josué, para que o povo tome posse da terra. E aí eu quero destacar algumas coisas para você nesse tempo, pensando no tema de promessas. A primeira coisa interessante é pensar que quando a Bíblia fala de um Deus que faz promessas, ela está nos lembrando que Deus é um Deus que se compromete conosco, é um Deus que faz aliança. E Deus não fala, não promete coisas as quais Ele nem pensa direito. Deus se compromete e Deus faz promessas, e essas promessas têm o seu nome envolvido. Essas promessas envolvem o caráter do Deus que fala a nós, que nos faz promessas. O capítulo 1, verso 6, Deus diz que Josué vai ajudar o povo a herdar a terra que, sob juramento, Deus prometeu dar. Ou seja, o que é uma promessa? Segundo o livro de Josué, é algo que Deus, sob juramento, prometeu dar ao povo. O tema das promessas nos remetem ao Novo Testamento, ao tema da graça, porque Deus promete dar. O povo não tem mérito de coisa alguma. Deus quer dar ao povo, Deus quer ser generoso, ser dadivoso para com o povo, e prometeu dar uma terra. E jurou, e se comprometeu a dar essa terra. O interessante é que algumas pessoas vão dizer que passaram mais de 430 anos depois que Deus fez essa promessa. Porque Deus prometeu dar a terra de Canaã para Abraão, lá em Gênesis, você deve se lembrar.
A isso chega a Isaac, a Jacó, vai depois alcançar o povo que, segundo a família de José, ficou no Egito. Ali vai surgir Moisés, e através da figura de Moisés, essa promessa vai ser ressuscitada, lembrada, para que Josué agora entre com o povo na terra prometida. Primeira coisa interessante que tem aqui é que as promessas de Deus não se consumam do dia para a noite. As promessas de Deus para nós são dádivas, mas elas não se concretizam instantaneamente, na maioria das vezes. Veja que a promessa da terra de Canaã foi feita a Abraão, mas se passaram mais de 430 anos. Bom, quando Moisés levanta o povo para sair do Egito, eles ficaram 40 anos depois que saíram andando em círculos. Aquela geração morreu, com exceção de Caleb e Josué, e aí a geração seguinte é que vai possuir a terra. Então, as promessas de Deus não correspondem a esse espírito moderno do para ontem. As promessas de Deus demandam de nós a capacidade de esperar. Mas não é um esperar qualquer, porque para algumas pessoas, promessas são como bancos que elas se sentam e esperam passivamente. Mas quando a Bíblia fala de esperar, é porque não vai ser no nosso tempo. Mas Josué 1 fala dessa fé que o povo tem para tomar posse da terra. E aí, promessas nos remetem ao tema tomar posse. Deus faz promessas, mas é só aquele que tem fé é que caminha para abraçar as promessas, para tomar posse das promessas, porque promessas não são bancos sobre os quais a gente se assenta e espera Deus fazer tudo que tem para fazer. Promessas são compromissos de Deus, e quem crê nas promessas caminha para tomar posse, caminha na direção daquele futuro que ele acredita que vai se consumar. E foi assim com Josué. Quando Deus conversa com Josué, Deus diz assim: você vai entrar na terra, você vai possuir, você vai pisar a terra que você pisar, a planta dos pés será tua, então você tem que pisar na terra. Josué sai dessa conversa com Deus e reúne o povo e diz: daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. E depois se reúne com uma tribo, 2 tribos e meia, de Israel, que se comprometem com ele, diz: nós vamos com você. Então, se eu creio nas promessas e eu quero tomar posse dessas promessas, eu não fico esperando de braços cruzados, eu caminho na direção das promessas. Agora veja que isso não é muito fácil. Por que não é muito fácil caminhar na direção das promessas? Porque a terra prometida, a terra de Canaã, era uma terra habitada. E haviam povos que já no tempo de Moisés, 40 espias foram espiar essa terra e viram lá gigantes, e ficaram atemorizados. E uma expressão surge dessa experiência de espiar a terra, quando os espias dizem: nós aos olhos deles somos como gafanhotos. Ou seja, Deus nos mandou aqui para morrermos. Não é tão fácil tomar posse das promessas de Deus, porque além de demorar a se cumprir, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Ou seja, promessa nos remete a pelo menos 2 desses: demora e dificuldade. Evidente que demora é um julgamento nosso, porque para Deus não há demora. Mas para nós, ainda mais que vivemos esse tempo da urgência, nós vamos julgar que elas estão demorando para se cumprir. E nós vamos precisar aprendermos a lidar com isso.
Vamos precisar aprender a lidar com demora e com dificuldades, porque a terra era habitada, haviam gigantes, o povo precisava passar o Jordão, não era fácil a travessia e muitos desafios haviam pela frente. Então, se nós queremos usufruir das promessas de Deus, precisamos nos abrir para o tempo, que não será o nosso, e para as dificuldades que virão, para os gigantes que virão, para os muros que nós teremos que transpor no meio do caminho, ou durante o caminho. Então, as promessas de Deus nos remetem à demora e à dificuldade. Mas é interessante, aqui para a gente fechar a nossa primeira ministração, é que Deus quer que a promessa se cumpra na vida do povo. E Deus levantou no passado um homem chamado Moisés, e agora está levantando um homem chamado Josué. É interessante como Deus não cumpre sozinho as suas promessas. Deus levanta alguém, Deus escolhe pessoas para que o povo entre na terra da promessa. O povo não entra sozinho, o povo não entra sem que um escolhido, um vocacionado os ajude a entrarem na terra. Foi Moisés, num primeiro momento, escolhido para tirar o povo do Egito, mas agora, para literalmente tomar posse, Deus levanta, após a morte de Moisés, um homem chamado Josué. Josué é quem vai ajudar o povo a entrar na terra. Agora pare para pensar. As promessas que Deus tem para a sua família, para você, para a cidade que você mora, para as pessoas que você conhece. E eu não sei se você parou para pensar que muitas promessas de Deus para a vida das outras pessoas, pode ser que Deus quer que elas se cumpram, mas escolheu você para cooperar com Ele, para que o nome de Deus seja santificado, não profanado, para que as pessoas saibam que Deus não é homem para mentir e voltar atrás no que falou. Agora veja que responsabilidade Josué tem de entrar com o povo na terra, para que o povo saiba que o Deus que faz promessas não é homem para mentir, mas que Ele cumpre as promessas, que Deus não se esquece das promessas. Já se passaram tantos anos, mas Deus, ainda que aquele para quem Deus fez a promessa num primeiro momento já morreu, mas a promessa não morreu no coração de Deus. Isso é extraordinário. E Deus quer que Josué se envolva com isso. Agora, quem é Josué? Josué, capítulo 1, verso 1, diz que é um servidor de Moisés. Algumas traduções dizem que Josué era um auxiliar, um servo de Moisés. É interessante essa palavra servo, no hebraico é uma palavrinha que não tem muito a ver com a gente, esquisita, mecharete. Olha que coisa, é o mecharete. Quem que é esse Josué? É um servo, mas não é um servo qualquer, é um servo que tem uma relação especial com seu Senhor. É a mesma palavra que se refere a José, na sua relação com Potifar. Quando a Bíblia diz que Potifar nem sabia direito o que ele tinha, tudo ele confiou a José. É a mesma palavra que se refere a Eliseu, servo de Elias, e que posteriormente o substitui como profeta. Ou seja, pegando o exemplo de José, esse servo é alguém que tem uma relação diferente com o seu Senhor e é alguém a quem o seu Senhor confia os seus bens, confia suas posses, confia segredos, confia coisas valiosas. É alguém para o seu Senhor altamente confiável. Veja, antes de Deus confiar para Josué a tarefa de entrar na terra com o povo, de fazer cumprir as suas promessas, Josué teve que ser, na vida de Moisés, alguém altamente confiável.
Deus confiou em Josué, mas antes, Josué viveu uma vida de homem fidedigno, de homem digno de confiança em relação a Moisés. Moisés olhou para Josué e disse: Josué é um homem confiável. Josué é alguém em quem eu posso confiar com os olhos fechados. É alguém em quem eu posso confiar de olhos fechados. E Deus viu isso. E Deus confia a Josué, alguém que era da confiança de Moisés, confia a Josué a entrada na terra prometida, conduzindo o povo a tomar posse das promessas. Eu quero concluir te lembrando que quando a gente vai para o Novo Testamento, nós percebemos que Deus não tem uma promessa de uma terra para nós, mas Deus tem a promessa de uma vida. E Jesus disse que essa vida é vida abundante. Não é uma vida cheia de riquezas, mas é uma vida abundante. É uma vida, por exemplo, que tem uma paz que o mundo não pode dar. É uma vida que, conforme Jesus, tem uma alegria que ninguém pode roubar. E é uma alegria completa. Ou seja, em Jesus, nós experimentamos o cumprimento de todas as promessas. E lá nós não encontramos a promessa de uma terra, mas de uma vida, de nos tornar um tipo de gente para quem Deus olha e diz: ele carrega o meu espírito, ela carrega o meu espírito, ele tem nova vida, ela tem nova vida, as coisas velhas ficaram para trás. Essa é a promessa de Deus para mim e para você em Jesus Cristo. Agora tem uma coisa: Deus quer levantar você que já está usufruindo das promessas para ser um Josué na vida do povo, para ser um Josué na vida das pessoas, porque Deus quer que todos entrem na terra, Deus quer que todos usufruam dessa vida abundante que está em Jesus. Por isso eu quero te convidar a uma palavra de oração nesse tempo. Você que quer ser um Josué para a sua casa, quer ser um Josué para a cidade, quer ser um Josué na vida dos seus amigos, para que eles usufruam da promessa de vida abundante que Jesus nos fez. Quero te convidar, enquanto você ouve uma canção, nós orarmos a Deus. Nós te damos graças porque Tu és um Deus de promessas e a Tua palavra com certeza vai se cumprir. E nós nos lembramos hoje que o que o Senhor tem prometido para nós não é uma terra, como foi no tempo de Josué, ao povo,
O que tu tens para nós hoje não tem mais a ver com o ter, com o possuir uma terra, mas com o ser um tipo de gente nova em Cristo, ser um tipo de pessoa em quem habita a vida de Jesus, a vida abundante, ser um tipo de pessoa através de quem flui mananciais de águas vivas, através de quem flui vida abundante, paz abundante, alegria abundante. Que nesse tempo, ó Pai, o Teu Espírito nos envolva e que Tu nos levantes para sermos Josué na vida das pessoas, para que a vida abundante que Jesus disse estar nele, disponível até os nossos dias, seja essa vida experimentada por pessoas que estão à nossa volta, por pessoas que compõem a nossa família, por pessoas que ainda são aos nossos olhos estranhas, mas que são conhecidas pelo Senhor desde o ventre materno, porque o Senhor sonhou com a vida delas. Nos levanta, Pai, como igreja, para sermos Josué, aonde nós estivermos, ó Deus, para que pessoas à nossa volta entrem na promessa do Senhor, usufruam da vida abundante que Cristo nos prometeu. Faz assim, nós te pedimos, ó Deus, e glorifica o Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe você, te fortaleça, faça de você um Josué na vida das pessoas à sua volta. Que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo nos envolva e que o Senhor nos envie, a fim de que nós sejamos aqueles e aquelas que ajudarão pessoas a pisarem os pés na promessa que é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fique na paz.